Fala pessoal, aqui é o grupo Os Neguinho e o Barreta. Nós vamos apresentar o trabalho da disciplina de Dados para o Web, passada pelo professor Wagner Gomes, da Faculdade Anhanguera. O professor solicitou, para a turma que nós fizéssemos um importador de XML. Então, o que vai acontecer? Nós vamos pegar informações do banco de dados, converter para XML e pegar e inverter isso aí, pegar o XML e voltar para uma outra estrutura do banco de dados, pode ser tabela, pegar. Então foi isso que o nosso grupo fez, Aí eu vou estar apresentando agora, só um instante. Bom, voltando aqui, eu abri o meu Visual Studio e nosso grupo desenvolveu essa aplicação que vocês estão vendo, importar XML. O que vai acontecer aqui? Aqui nós temos aqui esse grupo que vai ser executado primeiro, que vai fazer o quê? Vai importar dados do banco de dados para o XML. Então eu tenho que pegar, selecionar a origem dos dados, tenho que dar um nome para o arquivo XML e o local que ele vai salvar, certo? Mas para isso a gente tem que ter informações na nossa estrutura de banco. Vamos inserir dados, informações aí na nossa estrutura. E lembrando, eu criei esse banco de dados DB aula e foi criado também, que eu já deixei criado aqui, tá? Para facilitar. Foi criado as seguintes tabelas: vendas 1 e vendas 2. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar de vendas 1 para XML e de XML para vendas 2, certo? Vamos lá. Aí para isso eu vou ter que inserir informações na tabela aí vendas 1. Vamos preparar os nossos inserts aqui. Então, pessoal, aqui está os nossos inserts. Agora o processo, vamos executar esses inserts, todos ok. Vamos confirmar na nossa tabela esses inserts. Certo? De acordo com a nossa estrutura aqui que nós montamos, nós temos esses inserts gerados, Agora vamos olhar na 2, na tabela vendas 2. Não pode ter nada, ela tem que estar limpa. Aí tem registro, Então vamos deletar esses registros. Certo? Tabela 2, tabela vendas 2, não tem nenhuma informação. Na 1 tem registro. Então agora nós vamos rodar a nossa aplicação, e importar essas informações aqui para o nosso XML, certo? Então, pessoal, como eu havia dito, eu tenho que selecionar a origem da minha informação. Então, quando eu clico no combo aqui, ele vai listar exatamente as duas tabelas que eu tenho criado na minha estrutura. Então, eu tenho vendas 1 e tenho vendas 2. Eu quero buscar as informações exatamente de vendas 1, certo? Agora, vamos dar um nome para o nosso arquivo XML, que vai chamar os neguinho XML, certo? Aí aqui eu preciso selecionar o local que eu vou salvar o meu arquivo.
Então, vou salvar na área de trabalho mesmo, para facilitar, né? Quando eu clicar em executar, ele tem que criar o meu arquivo XML já com aquela estrutura lá que foi inserido no nosso banco de dados. Aí, certo? Se vocês notarem aqui, na nossa área de trabalho, foi criado esse arquivo, osneguin.xml, certo? Se eu abrir ele aqui, vocês vão poder notar que ele está preenchido, né? Então, eu tenho aqui, dentro de vendas, da estrutura vendas, da tag vendas, eu tenho venda com ID 1, eu tenho venda 1, venda 2, venda 3, venda 4, que é exatamente os 4 registros que nós lançamos lá na nossa estrutura de dados, certo? Se a gente pegar aqui, a gente pode conferir. Vou ter que dar um stop. Vamos conferir, atualizar aqui. Então, se eu dar um select na tabela, vendas 1, vocês vão poder notar aqui que ela está preenchida, mas porém, vendas 2 não está preenchida, ela está vazia, que é o outro processo. É o processo de importar agora do XML exatamente para essa tabela vendas 2. Vamos lá. Então, vamos fechar o nosso arquivo. Vamos rodar novamente a aplicação. Eu já tenho meu arquivo XML criado. Então agora eu preciso só rodar o processo inverso. Então eu vou executar novamente a minha aplicação. Eu poderia ter feito tudo de uma vez, mas para mostrar, como eu não gerei o exe ainda do arquivo, nem nada, eu estou fazendo passo a passo aqui exatamente para poder ir lá no banco de dados, olhar se salvou o arquivo ou não. Se salvou os dados. Perdão. Então agora eu preciso localizar onde está o meu XML. Então, como eu deixei na área de trabalho mesmo, né, ele vai estar aqui, osneguin xml.xml. Vou abrir esse arquivo. Opa. Beleza. E vou falar qual que vai ser o destino. Então, eu quero selecionar a tabela que eu quero salvar esse arquivo, essas informações. Então, vou selecionar vendas 2, que é a tabela que eu criei exatamente para fazer essa importação aí. Ao executar, vou dar um outro stop aqui para parar minha aplicação. Aí agora, a minha estrutura vendas 2, a minha tabela vendas 2, ela tem que estar exatamente com a mesma informação que eu tenho na vendas 1. Então, se eu executar aqui, vamos ver, exatamente a mesma informação. Código 1, 2, 3, 4, os modelos. Certo? Então, foi exatamente isso que o professor Wagner solicitou, né? Aí agora é mais explicar a parte do código, onde vocês vão estar podendo visualizar como que foi feito, né, para a gente chegar a esse resultado aí. Vamos lá, pessoal, agora vou estar explicando o código, né, que levou a esse resultado aí. Aqui eu tenho a interface do meu sistema, que foi criada as duas partes aqui exatamente para poder fazer essa importação. Eu vou explicar passo a passo. Eu fiz o sistema todo em praticamente em um arquivo só. Então vamos lá. Aqui eu tenho a nossa classe principal, né, do nosso formulário aí. O processo de importar meus arquivos do banco de dados para o XML foi usado
a forma DOM, né? Eu achei uma forma mais fácil do que a sax, né? Então, pessoal, foi feito o seguinte: eu tenho uma função, um método aqui que eu busco as informações da minha estrutura, né? Busco os dados aí do meu banco de dados, né? Da minha estrutura. Aqui quando eu vou montar o meu arquivo XML, eu executei esse seguinte passo, né? Que foi usar o XML Document, né? A classe XML Document, eu instanciei ela e criei os seguintes elementos, né? Eu tenho o meu elemento raiz, que é a vendas, né? Se a gente pegar aqui o nosso arquivo XML, fica mais fácil de compreender. Vamos lá. Aqui eu tenho vendas. Então, ele é o meu arquivo raiz. Dentro de vendas, né, eu tenho as minhas tags. Eu tenho as seguintes tags, né? Eu tenho vendas, tenho modelo, comprimento, material, quantidade e valor. Essas são minhas tags, né? São meus elementos aí, né? Que são vendas, modelo, comprimento, material, quantidade e valor. Só que você pode notar aqui, ó, que esses elementos aqui estão dentro de venda, e vendas tem o atributo ID, né? Então foi exatamente o que eu passei no meu código, que eu fiz no meu código. Criei o meu elemento vendas, que é o principal, né? E dentro de vendas, né, que a gente pode ver aqui, ó, eu tenho o atributo ID, né? ID está recebendo o valor que veio lá da busca que eu fiz no meu banco de dados. Eu usei lá SQL Data Reader. Então, exatamente esse ID aqui, esse comando aqui, ele pega o resultado para mim do campo ID, da coluna ID. Então eu estou salvando no valor, exatamente no valor. Voltando aqui, pessoal, como eu estava explicando, eu tenho aqui o ID, né, que é um atributo da tag venda, desculpa. E nos demais foi criados os seguintes as seguintes tags, né, que eu tenho aqui modelo, criei o elemento modelo e atribuiu exatamente o valor, né, que veio lá da minha estrutura, né, lá do campo da coluna modelo, eu atribuí exatamente na minha tag aí no elemento modelo. Assim por diante eu fiz para as outras, né? Em relação ao diretório, peguei o diretório informado lá pelo usuário, naquele campinho, nesse campo aqui, ó, do diretório, e salvei com o nome do arquivo, salvei, usei o comando doc.salvar, aliás, usei o método aí save, né, passando o diretório e o arquivo, né? Então aqui eu concatenei exatamente esses dois aqui na variável dir, né? E atribuí dentro aqui do meu método, né? Passando como parâmetro aí o dir e .xml, né? Que é a extensão do meu arquivo, certo? Feito isso, né? Feito esse processo aí, ele pega a minha estrutura do meu banco lá e joga para o XML, para o meu arquivo XML, certo? E mesma coisa é o processo inverso.
né? Só tenho que abrir o arquivo XML, montar a estrutura e enviar, fazer um insert enviando aí para o meu banco de dados, né, para minha tabela. Só que dessa forma eu usei Sax, exatamente porque eu achei um pouco mais fácil de mexer para fazer esse processo, né? Então, se eu pegar aqui a estrutura que eu montei, né, eu fiz um loop aqui, né, exatamente com o arquivo que eu busquei, ó, usei XML Text Reader e passei aqui o diretório do arquivo, né, que é o diretório lá que o usuário me passa. O usuário, aliás, o diretório não, ele seleciona o arquivo. Então eu pego, busco o arquivo aqui, né, e passo aí na minha classe XML Text Reader, certo? Feito isso, eu tive que criar um laço, né, uma estrutura aí de loop, e verificar o que tá sendo trago aí a cada passada aí do meu loop, certo? Então usei um switch case, né, exatamente para poder fazer essas verificações, né? Se o que está vindo lá, se o tipo dele é atributo, se é um elemento. Então, eu usei o switch case exatamente para poder separar, fazer as verificações e montar meu SQL, né? Porque a partir daí eu consigo pegar os elementos do meu XML e depois montar um SQL e fazer as inserções necessárias no meu banco de dados, certo? Então foi isso que eu fiz, né? Verifiquei aqui, ó, se o tipo lá é elemento, certo? Aí aqui, ó, eu verifico em cada passagem aí do meu loop, eu verifico se a tag element, se ela é afinal, se ela está fechando, essa minha tag em vendas, se ela está fechando, né? End element, ele pega para mim o fechamento da minha tag, né? Então, como eu tenho um arquivo aqui, ó, eu abri venda, passei o atributo ID e passei as demais tags lá, os demais elementos. Aí exatamente esse aqui, ó, quando eu verifico o último elemento aqui, ó, se ele está fechando, aí eu monto a estrutura do meu SQL exatamente na passagem desse último elemento aqui. Por quê? Cada passagem do loop, ele executa praticamente uma linha do meu XML. Então, em cada passagem ele vai trazer lá, ele vai trazer a estrutura do meu XML. Então, ele vai trazer linha a linha cada passagem. Então, na primeira passagem ele vai trazer essa linha. Na segunda é essa, na terceira é essa. E assim por diante. Então, para facilitar exatamente aí, no meu insert, eu joguei o meu comando, né? Eu fiz o comando SQL. Eu fiz o comando SQL exatamente aqui, ó, na end elemento. E verifico se o nó que está vindo lá, se ele é vendas. Se for vendas, eu monto o meu SQL, né, o meu insert aí, e faço a execução. Executei, ele passa para o próximo registro, ele começa tudo de novo aqui praticamente. Ó. Aí vai para vendas lá para o ID 2, né, da minha venda lá, outro item. E assim por diante. Né? E com isso, nós fizemos aí a importação para o nosso banco de dados, certo? No mais, é somente isso aí que eu tenho explicado o código. Né? Não ficou muito bom. Eu não tenho muito, eu nunca fiz vídeo aí para postar, né? O Wagner pediu esse vídeo, né? E logo eu fiquei responsável aí de ter que falar, documentando aí tudo que foi feito, e sem muita experiência, digamos assim, tá bom? Acho que o programinha aí ficou bacana, atendeu bem aí o que o professor Wagner pediu.
né? Então, feito isso, finalizamos o nosso processo aí, certinho? Abraço, pessoal. Até mais. Fiquem com Deus aí.